Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma série do programa Futuro do Trabalho. E hoje temos uma participação super especial. Chamando os dois, vamos lá, Alessandra, você introduz. Olá, Regina, sejam muito bem-vindos a mais um programa com um tema que é no mínimo super curioso, mas extremamente importante, que é criatividade. O que é a criatividade? O que nós vamos fazer com isso dentro do nosso mundo de trabalho, seja ele qual for. Eu sendo empreendedora, eu seja um funcionário. E para isso a gente tem uma participação super especial, que é do André. Seja bem-vindo, André. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Alê, Rê. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu adoro falar, que eu trabalho com isso. E deixa eu já aproveitar para me apresentar, né? Eu sou André Brandão, eu sou consultor, eu trabalho numa consultoria de treinamento e desenvolvimento chamada Crescimento. Trabalho com liderança, treinamentos comportamentais e eu diria que criatividade é a base do meu trabalho, tanto para preparar os conteúdos quanto como conteúdo em si, né? E é um prazer estar com vocês. André, o prazer é nosso. Totalmente, mas já aproveitando para te sabatinar, diz pra gente, André, o que é a criatividade e como que a gente enfia esse termo dentro do mundo corporativo hoje, independente de qual seja a função que eu tenha nas empresas, desde dono até, sim, não importa a profissão. Boa! Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente não fazer isso. Eu não vou dar uma definição para criatividade, não vou colocar a criatividade dentro de uma caixinha, dentro de um formato. Eu vou simplesmente dizer para você que a criatividade é você encontrar formas diferentes para realizar os seus problemas, para lidar com suas demandas, para lidar com os seus desafios, e a criatividade é o ingrediente principal que vai te ajudar a fazer isso. Agora, o que é, como é e por quê, eu não vou encaixotá-la aqui. A gente vai conversar junto e vai ver que a gente tem isso naturalmente, a gente nasceu com isso. Em algum momento da vida a gente foi podando a criatividade. Eu gosto muito do Murilo Gun, ele fala muito bem sobre criatividade e ele fala, né, que as crianças são muito criativas e os adultos, de alguma forma, deixaram isso atrofiar. Então o exercício agora é resgatar esse músculo, resgatar essa capacidade que a gente tem, porque ela é um recurso de nascença, é um recurso que vem de fábrica na gente. Eu concordo. E olha, fazendo um adendo, eu acredito que os grandes vilões dessa história de podar essa criatividade são os pais. Porque a gente começa, e me colocando na berlinda, a gente começa, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você sente isso, você também é pai, você sente isso. Aí a gente poda, aí quando o adulto cresce, a gente paga milhões em treinamentos, em terapia, e seja lá qual recurso for, para voltar a ser criativo. Sim, sim. É verdade, eu também me incluo nesse processo aí. Muitas vezes eu me pego falando, não faz assim, não pode fazer isso, ou por que você fez assim? E aí vou vendo que a gente acaba contribuindo para adultos menos criativos aí. E já emendando, né, uma das coisas que atrapalham muito no processo da criatividade é a maneira como a gente lida com o erro. Como é que o erro tem sido é uma pergunta importante de se fazer. Como é que o erro tem sido, como é que você tem lidado com o erro na sua vida? O erro é algo que te trava, que te dá medo de que ele aconteça, você tem uma resistência ao erro, tem ali uma enorme dificuldade para lidar com ele, ou o erro é algo que você associa a algo que você está aprendendo, está fazendo diferente? A gente sempre fala com as lideranças nos treinamentos que eles têm que tomar um cuidado enorme para ver como eles têm lidado com os erros dos seus liderados, ou os pais, como eles têm lidado com os erros dos seus filhos. A primeira pergunta que você pode se fazer diante de um erro é: esse erro ele é recorrente ou esse erro é inédito? Se for um erro recorrente, óbvio,
precisa interromper, parar de acontecer e corrigir. Agora, se for um erro inédito, nunca aconteceu antes esse erro, é sinal que ele é decorrente de uma tentativa inédita também, de algo novo, de uma inovação. Então, esse erro, antes de mais nada, precisa ser celebrado, precisa ser comemorado. Você fala, nossa, que legal, eu nunca vi isso acontecer, provavelmente porque eu tentei algo novo. E aí você já vai desconstruindo a sua resistência natural ao erro e, obviamente, a sua resistência à inovação, a tentar coisas novas, a criar e a lidar com a criatividade. É verdade, André. Eu costumo dizer que só erra quem faz. E os empresários, de uma forma geral, têm a tendência a valorizar o não erro. Aí a gente fica na empresa com profissionais que não fazem, mas também não erram, e são os profissionais valorizados, e aqueles que fazem e que erram acabam indo para a concorrência, e aí num futuro não muito distante acabam tomando tudo que você faz ou deixa de fazer, né? Porque não é só o que a gente faz. Mas, André, essa questão de valorizar o erro eu vejo aí de duas formas, né? Eu vejo como uma forma positiva de impulsionar novas ações, e eu também vejo de uma forma que, isso eu vejo que acontece muito mais com os profissionais que não são gestores, que usam isso como uma muleta, de que, olha, pelo menos eu tentei, e acabam sendo inconsequentes em relação ao erro. Não que o erro tenha sido proposital, mas que ele tenha sido inconsequente em relação ao erro. Como é que você vê isso e quais são as suas orientações para esses dois mundos? Para o empreendedor e para o profissional que está em início de carreira ou buscando promoção dentro das empresas? Vamos lá. São situações diferentes, né? O erro que é decorrente de uma tentativa, de uma inovação, de tentar algo novo, de tentar fazer diferente, de criar algo novo, todo erro pode gerar impacto. Então, eu não estou falando para as pessoas serem inconsequentes. Eu estou falando para as pessoas reconhecerem a tentativa, o aprendizado e já agir rápido, né? Não é para parar com isso. Hoje em dia, eu sempre trabalhei com isso, eu venho da área de tecnologia, trabalhei 20 anos na área de TI e eu trabalhei muitos anos em metodologias ágeis, né? E hoje eu estou vendo metodologias ágeis sendo aplicadas em outras áreas, não só na tecnologia. E um dos conceitos ali muito comuns da metodologia ágil é você justamente agir rápido, errar rápido e corrigir rápido. E não errar em grande escala ou não fazer coisas em grande escala. Começar com um mínimo produto viável, com algo menor, uma escala menor, um impacto menor, para que você de maneira controlada possa ir fazendo os ajustes e aquilo ser corrigido. E hoje em dia, os líderes, os profissionais, eles não têm todas as informações disponíveis para tomar decisões. Não dá mais para esperar para fazer um projeto longo e esperar concluir esse projeto para depois lançar um produto. Tem que já conseguir lançar o mínimo escopo possível do serviço ou do produto e melhorando esse produto, e o que der errado, fazer num escopo controlado para corrigir esse erro, aprender e já fazer da forma certa. Então, o cuidado é para não ser inconsequente, é para ser uma pessoa rápida para identificar o que precisa ser corrigido e melhorado, e também não ficar ali lamentando o erro, nunca mais vou fazer isso, não é por aí. A forma de reação também nesse processo de criação faz toda a diferença também. Como é que eu consigo, então, compartilhar isso com o grupo, André? É possível? A equipe inteira está sintonizada e fazer isso acontecer juntos, por exemplo? Olha só, tem empresas de tecnologia que usam isso como parte da cultura, como um valor da cultura. O Facebook, quando ele começou, era um dos elementos da cultura dele fail fast, né? Quebre coisas e fale rápido. Fale rápido, né? Fail fast and break things. Isso lá no começo, porque eles precisavam gerar muita inovação, gerar muita construção, e eles sabiam que muitas coisas iam parar de funcionar temporariamente ou iam precisar ser corrigido ao longo do tempo. Hoje, eles já são uma empresa gigante, estável, e essa cultura agora não tem mais esse
falhar rápido e quebrar coisas, mas tem ainda a cultura da inovação. Então isso, Rê, eu vejo que é importante fazer parte da cultura, do discurso e das ações dos líderes, e obviamente não adianta o líder falar, eu valorizo a criatividade, e obviamente eu sei lidar com erros inéditos, mas na prática ele não reconhecer isso, ele reconhecer aquele liderado que sempre faz as mesmas coisas, igual a Ale falou. Então, precisa ter uma relação de reconhecimento e de benefícios proporcional também. Se o liderado, quando erra, ele sofre um impacto muito grande daquilo, e quando ele não erra e acerta e faz sempre o mesmo, ele não sofre nenhum impacto, ele continua sendo reconhecido, naturalmente essa pessoa vai pelo caminho mais fácil, né? Vai por essa zona de conforto. Então, precisa ter esse estímulo da minha criatividade. Isso falando de um ambiente corporativo. Agora, como pessoa, como ser humano, a gente precisa desenferrujar essa nossa capacidade criativa também. E aí eu acho que dá uma conversa bem longa aqui hoje também. Como? É o que o Moreno tanto falava, né? É tornar a espontaneidade da criança fazendo parte da gente. Resgatar essa espontaneidade que a gente em algum momento perdeu. E precisa vir à tona, né? É isso, né, Alessandra, que é também especialista no assunto. É isso aí, Rê. Mas ouvindo a tua fala, André, me veio algumas coisas que são importantes aí. Primeiro é entender a cultura. E eu vejo alguns empresários fazendo paralelos do tipo, poxa, mas o Facebook, a Google, são empresas gigantes e eu sou tão pequenininha. Eu não tenho grana e nem energia para fazer as coisas como o Facebook fez ou faz. Na tua visão como consultor, já trabalhando há tanto tempo com isso, você acha que tamanho de empresa interfere na questão da criatividade, eu ser grande ou eu ser pequeno? Eu acho que não, eu acho que muito pelo contrário. Empresas pequenas tendem a ser mais ágeis na decisão, né? Não tem uma linha hierárquica tão grande ou tantas pessoas para envolver nas decisões. Empresas pequenas tende a ter um processo decisório, ou poderia ter um processo decisório muito mais rápido, uma descentralização maior, um alinhamento maior do que se quer, e junto com esse alinhamento uma autonomia maior, um acompanhamento mais próximo do que está acontecendo. É um grande desperdício se a pessoa realmente pensa dessa forma, falar, mas eu sou pequeno, eu não posso errar, ou eu sou pequeno, eu não posso arriscar. Se é pequeno, arrisca pequeno. É simples assim, arrisca proporcionalmente ao seu tamanho, né? Arrisca a inovação, arrisca criar, arrisca inovar, proporcional ao seu tamanho. É o que eu falei, arrisca pequeno, arrisca para um pequeno segmento de clientes, arrisca para um pequeno grupo, testa, deu certo, expande aquela oferta para a base de clientes toda, e assim vai. André, se você pudesse deixar um recado para um profissional que hoje tem uma dificuldade nessa competência tão importante, o que você deixaria como recado? Vamos lá. Uma das coisas que poda a criatividade é uma pessoa que tem dentro da gente aqui, um crítico que a gente tem, um crítico interno, que fica ali criticando tudo que a gente pensa ou colocando ali um pouco de resistência a ideias novas, né? E aí o meu conselho é que essa pessoa faça um acordo com esse crítico interno, saiba que esse crítico interno, na verdade, ele quer protegê-lo de errar, quer protegê-lo de que o pior aconteça, mas que essa pessoa faça um acordo de que esse crítico fique calado enquanto ela pensa coisas novas. Deixe essa pessoa criar um monte de possibilidades novas. E aí, depois que você pensar em várias possibilidades, você está com um problema na sua frente, olha para esse problema, entende o que é e começa a pensar em várias soluções. Solta o cronômetro e pensa em várias soluções diferentes. O que eu não fiz ainda? O que dá para fazer? E se eu fizer dessa forma? E vai colocando essas possibilidades, qualquer possibilidade, sem criticar e sem analisar. Depois você para esse cronômetro, deixa uns 2 minutos, 3 minutos pensando só em possibilidades. E aí sim você chama o crítico e fala, crítico, vamos olhar ideia por ideia aqui e ver qual que
nesse momento é mais viável. O que não pode é pensar numa coisa e já criticar, autocriticar. Pensar numa coisa e já, não. Não fala o não. Tira o não enquanto você está no processo criativo. É sempre e se? E se? Sim e se? Né? Sim, e se eu também fizer isso? Sim, e se eu também fizer isso? Sim, e se eu... Depois que você juntar um grupo de ideias, 10 ideias, 20 ideias, aí sim você fala assim, bom, crítico, vem cá, vamos olhar agora com o seu cuidado o que agora dá para fazer e o que ainda não dá para fazer. Eu acho que é uma dica ali que eu posso dar, porque o principal resistência à criatividade, aos processos criativos, somos nós mesmos. É o nosso pensamento crítico, é o nosso medo. Então, acolha esses medos, faça um acordo com ele e convide-o para entrar na hora que você terminar o processo criativo e estiver cheio de ideias ali, com todas as ideias na mesa. Essa seria uma... Nossa, para mim faz muito sentido. Faz todo sentido. Na realidade, André, me veio com a tua fala uma frase que alguém me disse há muito tempo atrás, que as pessoas têm medo do ridículo. Então eu não vou me expor, porque e se for ridículo? E se a minha sugestão for totalmente fora da caixinha? E uma das coisas que hoje é muito valorizada é justamente isso, né? Saia da caixinha. Porque se você é comum, se você traz tudo que é muito usual, você não é diferente. E o que a gente tem numa zona de normalidade são muitas pessoas. E o que está sendo valorizado hoje é quem sai dessa zona de normalidade, né? Um exemplo típico disso é o TikTok, que o ano passado, em 2019, foi o aplicativo mais baixado que tem nos apps. E aí você fala assim, poxa, as pessoas no TikTok se expõem ao ridículo sempre, de uma forma criativa, né? Sim, gostei desse exemplo. Realmente é um exemplo excelente, que as pessoas se colocam ali numa situação ridícula e, na verdade, você vê muita coisa criativa ali saindo daquilo e ninguém vai morrer por causa disso. Imagina, errar faz parte do processo de aprender. Eu quero deixar aqui para vocês uma indicação de 2 livros. Eu acredito que o André já conheça, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto, vale super a pena. Um é Experiências Apos, que fala muito sobre cultura, né? E que tem uma cultura de encantamento, que tem uma cultura de atendimento ao cliente, colocando o cliente lá no centro do negócio. E aí, quando eu falo cliente, nós estamos falando de 2 clientes, tá, galera, que está nos escutando? Não é só o cliente que é o teu consumidor final, mas o cliente que está dentro da tua empresa, se você é empresário, ou o cliente que é meu colega de trabalho, ou o cliente que é o meu par, que também vai me ajudar a performar melhor ou não, e vai me ajudar a potencializar aí a minha possível promoção, né? Ou conseguir um trabalho. E um segundo livro que eu terminei de ler recentemente e que eu acho que vale muito a pena ler, que é o Código da Cultura. São 2 livros bem legais, que vale super a pena vocês darem uma dica. E André, se você pudesse finalizar isso pra gente como uma dica de ouro, que assim, independente de qual seja o seu cargo, independente de qual seja a empresa, assim, vai lá e se joga, faz. Qual dica seria? Uau, uma dica de ouro. Deixa eu pensar, nossa, essa pergunta foi muito boa. E eu adoro perguntas boas porque eu respondo e depois me vem à mente outra resposta que eu deveria ter respondido. E é esse o processo de criatividade. Então a minha dica é, nunca fique com a primeira resposta. Guarde ela, mas deixe vir a segunda, a terceira, a quarta e fique com todas as respostas que o processo continuar acontecendo na sua mente. Então, tenha uma primeira resposta, se ela fizer sentido, vá com ela, mas permita o seu cérebro, não interrompa o processo de criação, então, porque virão outras respostas. Assim como eu respondi essa pergunta para você, e quando a gente terminar, talvez venham outras respostas, e eu vou anotar aqui também essas outras respostas. Então, considere sempre que entre um extremo e outro existem vários caminhos, nós não somos binários ali para as coisas, então considere sempre os 50 tons de cinza em tudo que pode ser feito, todas as palestras de cores possíveis ali dentro de um cenário. Nossa, valeu muito a pena, viu, te ouvir, André.
Acho que a minha cabeça já está aqui, ó, funcionando para criar cada vez mais, para deixar todas as possibilidades saírem e analisar quando for necessário, né? Então me aguarde, Alessandra. Olha, muita coisa vem aí, hein? Muito bom. Muito bom, Isso aí. André, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Ale. Obrigado, Rê. Adorei. Eu falei, se deixasse, eu falaria aqui o resto do tempo, a história do tempo. Ó, se o povo pedir, a gente te chama, viu? Combinado. Aí a gente fala ainda mais sobre esse assunto que me encanta. Deixa aí os seus dados, deixa onde as pessoas te acham, né? Enfim, deixa o seu jabá. Vou deixar meu Instagram aqui. Me sigam lá no Instagram, me adicionem, @ABSBrandão. ABS Brandão no Instagram. E de lá vocês me acham em todas as outras redes, é sempre ABS Brandão. Perfeito. Muito obrigada, agradeço de coração você estar aqui. Um beijo enorme para vocês, Ale, Rê, obrigado pela oportunidade. Valeu, gente, até mais. Obrigada. Gratidão. Galera, até a próxima. Nos sigam nas redes sociais e deixa aqui embaixo os seus comentários o que você achou e quais são os temas que para você faz diferença aí no futuro do trabalho. Até a próxima, galera. Até, te aguardamos.